Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária a caminho do Timor-Leste, aqui agora com você para mais um Vidas que Inspiram, trazendo hoje a maravilhosa Mary Slessor, uma presbiteriana do século XIX, inspirada pelo grande David Livingstone, que se tornou uma missionária nada tradicional, a despeito de todo risco à sua vida e saúde. Adentrou a Nigéria, Rio Calabar adentro e transformou a vida de homens e mulheres com o poder do Evangelho. Fica comigo e seja inspirado. Mary Mitchell Slessor era presbiteriana como sua mãe, que também chamava Mary Slessor. Nasceu em 2 de dezembro de 1848 em Gilconstal, Aberdeen, Escócia, mas a partir dos 9 anos viveu nas favelas da grande cidade de Dundee, onde seus pais e depois ela mesma trabalharam como operários. Seu pai, Robert Slessor, dominado pelo álcool, proporcionou uma infância bem difícil para ela e para os seus irmãos, até que por ocasião de uma pneumonia, ela perde o pai e 2 irmãos, ficando apenas ela, sua mãe e 2 irmãs. Toda a sua experiência de infância e juventude na favela, com suas privações, fizeram de Mary uma mulher forte, resiliente e determinada. Minhas 3 fontes para esse podcast: a Fundação Mary Slessor, um artigo maravilhoso de Augustine O'Day e Gregory Onar, e claro, o texto do nosso José João, que está no site da PMT, foram unânimes em dizer que toda a sua vida de privação e dificuldade foram usadas e foram um belo treinamento para ela no campo missionário ali na Nigéria. Mas claro, ouvinte, nem tudo foi ruim. A mãe da Mary gostava muito de contar histórias para ela e seus irmãos, especialmente histórias missionárias. E isso contribuiu para 2 coisas: para a sua vocação missionária, claro, mas também para fazer de Mary uma leitora assídua. Tanto que era comum ver ela ali apoiando no seu tear na fábrica um livro, lendo e trabalhando. E lembrando, depois de uma manhã puxada ali de trabalho, com 11 anos de idade, ela ainda se dedicava a 6 horas de estudo na escola da própria fábrica. E nessa mesma época, ela já reunia ali meninos e meninas das favelas de Dundee para uma aula da escola dominical. Elas gostavam muito também de ler a revista mensal The Missionary Records, publicada pela então Igreja Presbiteriana Unida, hoje Igreja Unida Livre da Escócia. E claro, como eu já disse, Mary era fascinada pelo ministério de David Livingstone, um missionário também escocês vivo naquela época, né? Ele estava na África. Livingstone adentrou também o interior da África, ele mapeou ali lugares da África, né, que talvez nenhum outro europeu tivesse estado, com certeza nenhum outro missionário. Ele também levantou sua voz ali contra as injustiças, a escravatura, e ele foi muito amado pelo povo. Você deve conhecer a história de um missionário que, quando morreu e seu corpo voltou para a Europa, o seu coração ficou enterrado na África. Esse é David Livingstone. Mas quando ele morreu, em 1873, Mary Slessor tinha 24 anos. Ela só recebe a notícia da sua morte 3 anos depois, mas foi então que ela pensou que falta esse missionário faria para a África, e ela então decide seguir os seus passos. Só que ela já tinha um país no seu coração. Ela pensava nele desde criança, a perigosa colônia britânica da Nigéria, na África Ocidental. De fato, a própria revista que elas liam ali trazia informações da Missão Calabar, que começou em 1846, por uma equipe da própria denominação delas, liderada então pelo pastor Hope Waddell. Em 1876, 30 anos depois do início da Missão Calabar, Mary Mitchell Slessor
candidatou-se ao Conselho de Missões Estrangeiras da Igreja Presbiteriana Unida da Escócia e aceita, então, é enviada para um curso de 3 meses. 3 meses em Edimburgo. Até que, ó que bonito esse relato, gente. Em 5 de agosto, numa manhã de outono, no porto de Liverpool, zarpou em um navio para a Etiópia. Ela chega, então, ao seu destino final, Calabar, Nigéria, cerca de 1 mês depois. Ouvintes, ela era uma moça pouco estudada, vivendo na Escócia, um país ali de clima ameno para frio, e vai morar na Nigéria, um país de clima intertropical. As diferenças culturais de clima, de comida, de roupa, de língua impactaram muito a Mary, mas ela não se deixou abater, ela aprendeu logo o Efik, a língua ali a língua local do povo Efik. Ela se adaptou, ela cortou o cabelo, mudou de roupa e até a alimentação, ela parou de comer as comidas europeias que muitos missionários comiam, mas era importada, cara, e ela começou a se alimentar ali como os nativos. Inclusive ela reservava parte do seu dinheiro para sustentar sua família que tinha ficado lá em Dundee, né? Mary então trabalha cerca de 2 anos entre os Efik na cidade de Duke, mas o seu desejo era adentrar o interior do país, conhecer e ir lá para o meio mesmo, Rio Calabar, Rio Cross, mesmo sabendo que encontraria ali um ambiente insalubre, um povo que era considerado selvagem, perigoso, ainda mais apegado às religiões tradicionais, realmente assim guiados por feiticeiros que faziam sacrifícios humanos, além dos reais traficantes de escravos, que eram os próprios africanos que escravizavam, outros tinham escravos e faziam o transporte de escravos aí para outros continentes. Vendiam, né, esses escravos. Mas Mary não pensava em outra coisa a não ser seguir para o interior. Porém, com menos desses 2 anos de trabalho, Mary contrai uma malária grave, que leva ela de volta para casa por 16 meses, 1 ano e 4 meses. As pessoas normalmente demoravam aí 4 anos para se recuperar de uma malária grave, até voltar para o campo. Ela volta em menos de 1 ano e meio, e quando volta, vai direto para o interior, para Old Town, cidade velha, já junto ao rio Calamar. Gente, a partir daí, Mary é uma faz tudo. Ela supervisiona escola, distribui remédio, ela viaja aí pelas matas de povoado em povoado, pregando o evangelho para quem quisesse ouvir. Ela intermediava as guerras, os conflitos entre as tribos, e ela levantou a sua voz contra a escravidão dos africanos, contra o sacrifício humano. Era sacrifício de homens, de mulheres, de crianças. Ela lutou pelo direito das mulheres. Ela acolheu e protegeu crianças que não eram desejadas. Gente, pensa um pouco nos desafios espirituais da Mary Slessor ali na Nigéria, né? A gente tem que entender que muitas dessas religiões tradicionais, onde você tem um feiticeiro que faz sacrifícios de sangue, seja de animais ou, neste caso, de pessoas, é uma religião governada por maldições, por punições, governada pelo medo. Se um ancião ou chefe da aldeia morresse, alguns de seus escravos deviam morrer, ser sacrificados para acompanhar ele ao outro mundo, para que ele não chegasse sozinho. O nascimento de gêmeos era considerado muito ruim. Eles acreditavam que o pai das crianças era do pai mesmo, mas o outro era de um espírito maligno. E isso já condenava a mãe por ser culpada aí desse pecado. E como eles não sabiam qual dos gêmeos tinha sido gerado pelo espírito maligno, eles tinham que matar os dois. Então eles abandonavam mãe e bebê ali na mata, sem condições de se sustentar e de se proteger, para que eles morressem. E assim não trouxessem maldições para a tribo. E atenção, gente, isso aí não é coisa de África, anos 1800, não. Isso acontece no Brasil hoje. A ATNI, uma organização cristã pelos direitos indígenas, luta contra o infanticídio indígena aqui no Brasil. Algumas etnias acreditam também que quando nasce gêmeos, um é bom, o outro é mau. Eles enterram um dos gêmeos vivo, e assim também crianças com alguma deficiência, para morrer e assim não trazer maldição para a aldeia, né? Então conheça mais aí a ATNI e essa luta aí contra o infanticídio indígena no Brasil. Mas voltando a Mary Slessor,
ela sentiu medo diante dessa situação aterrorizante. Ela então se ajoelha e ora: Senhor, a tarefa é impossível para mim, mas não para ti. Mostra-me o caminho e eu seguirei. Então ela se levanta e diz: por que eu temerei? Eu estou em uma missão real. Eu estou a serviço do Rei dos Reis. Querido ouvinte, confiança e dependência no poder do Senhor mantém um missionário em pé no campo, porque se você for confiar naquilo que seu braço pode fazer, a história nos diz que é muito pouco. Jesus nos diz: sem mim nada podeis fazer. Então, aqueles que confiam no Senhor não serão envergonhados. E Mary Slessor adotou todas as crianças que encontrou abandonadas e providenciou na casa da missão, outros missionários para cuidar delas. Algumas crianças foram adotadas aí por casais que não tinham filhos ou por pais solteiros, e ela mesma adotou 9 crianças. Em 1888, logo depois de uma segunda licença, que ela foi para a Escócia para descansar e rever os familiares, ela retorna para um dos períodos mais importantes do seu ministério, quando ela viaja para o norte, região de Ocoyon. Alguns missionários homens estiveram lá e foram mortos, mas quando chega lá uma mulher branca escocesa, o povo considerou que ela não era tão ameaçadora e receberam a Mary. E foi lá que ela viveu 15 anos da sua vida. Era conhecida pelo seu bom humor, muita praticidade. Mary fazia amizade por onde fosse. Uma vez, uma gangue de 11 rapazes ameaçaram ela com armas. Ela nem se mexeu. E depois de então ganhar o respeito do líder dessa gangue, ela convida os 11 rapazes para assistirem à escola dominical. E, gente, o que aconteceu? Eles aceitaram, eles começaram a frequentar a igreja e se converteram. E os 11 foram batizados no mesmo dia em que 7 dos filhos da Mary Slessor também foram batizados. Olha só, ela era tão conhecida ali na região e ela foi apelidada de a Rainha Branca de Ocoyon. De fato, olha que interessante, em 1892 ela se tornou vice-cônsul britânica de Ocoyon. Vice-cônsul britânica de Ocoyon, presidia ali a reunião dos líderes para a tomada de decisão na região. Em 1905, alguns anos depois, foi vice-cônsul em Ikot Obong. Lembrando, gente, Nigéria era uma colônia britânica, né? Alguns falam que ela não viu tantos frutos de conversões realmente nos seus dias, mas ela sempre teve convicção de que preparava caminho para outros missionários e estava certa de que deveria treinar os povos da Nigéria, inspirar sua vocação. E ela trabalhou pela fundação da instituição de treinamento Hope Waddell, que foi inaugurada em 1895. Hope Waddell foi aquele missionário que chegou à Nigéria 30 anos antes dela, né? A Rainha Branca de Ocoyon, ou Rainha de Calabar também vocês vão ouvir. Depois de muitas malárias, inclusive uma que tirou sua vida, algumas outras doenças, ela deixa um legado de igrejas, escolas, uma multidão de admiradores, a sua influência na lei de liberação das mulheres, a sua influência na lei dos direitos da criança. Mary Mitchell Slessor viveu 66 anos e morreu em 13 de janeiro de 1915, em Uzi Ikot Oku, Calabar, Nigéria, com muitas crianças ao seu lado. Seu corpo desceu o rio Cross e ela foi enterrada na cidade de Duke, lá na Nigéria. Que vida inspiradora, não é mesmo, ouvinte? Seja inspirado por essa vida, seja contagiado por essa dedicação e confiança ao Senhor. Mas não apenas inspirado, querido ouvinte, seja desafiado. A África tem 54 países, a APMT tem missionários em 6 deles. Dos 50 países de maior perseguição da lista da Portas Abertas de 2021, 17 estão na África, 1/3, inclusive a Nigéria em 9º lugar. E a APMT só tem missionário em um deles, Moçambique. República Federal da Nigéria, a África Ocidental, é o país mais populoso do continente africano, com quase 200 milhões de habitantes.
e 250 grupos étnicos e 527 línguas. Os maiores grupos são os Aukás, Yorubás, Ibos e Fulanis. A língua oficial é o inglês, mas a mais falada é o Hauka, e tem aí um grande desafio linguístico e cultural. A malária, que causou a morte de Mary Slessor, também transmitida por um mosquito, continua a ser o problema de saúde pública número 1 do país. E islamismo, cristianismo e as crenças tradicionais, às vezes, claro, um sincretismo, são as principais religiões, sendo que o norte é predominantemente muçulmano e o sul onde abriga a maioria dos cristãos. Você encontra ali na Nigéria o fundamentalismo islâmico com presença de grupos extremistas como o Boko Haram. Eu desafio você a orar por um missionário enviado pela PMT para cada um dos 17 países de grande perseguição da África. Ouvinte, eu conto com o seu compromisso. Nós temos responsabilidade com esses povos. Nós temos responsabilidade com a vida e a história de missionários como Mary Slessor, David Livingstone e muitos outros. E anota aí no seu caderninho, anota no seu celular, faz um lembrete, põe um alarme, ore por um missionário para cada um desses 17 países. Eu estou pedindo só os da África, olha só. Até quando eu devo orar? Até Deus enviar o missionário ou a missionária para esses países. Entra lá no site do Portas Abertas, veja a lista de perseguição 2021 e ore por esses países africanos. Querido ouvinte, eu sou Tabata Mori, aqui agora com você.